Então, 8 horas, nós vamos dar início então à nossa palestra de hoje, que está sobre a minha responsabilidade, já agradecendo a presença de todos vocês que vieram para me ver, para estar comigo neste momento. O Centro Espírita Allan Kardec agradece muito a participação de todos vocês. É muito importante neste momento em que nós estamos passando, né, de muita incerteza, de muita insegurança com relação ao nosso futuro, que nós tenhamos também um momento de reflexão, que tenhamos um momento em que podemos nos relacionar com os outros, mesmo que seja assim um pouquinho através de uma frase, através de um ok. Então, para que nós hoje possamos entrar nesse clima maravilhoso que é a sintonia elevada com Jesus, eu vou convidar todos vocês que estão comigo agora para a gente fazer uma prece. Então, elevando os pensamentos a Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, a inteligência suprema que administra as nossas vidas. Senhor, abençoai a humanidade que passa por um momento de turbulência e que ainda com tantas inseguranças, que eles possam ser envolvidos com vosso amor e sintam então a paz que emana de ti. Ó Senhor, humildemente pedimos em favor daqueles que estão hospitalizados, estão isolados em seus lares e que ainda estão nesta luta com este vírus que está por aí. Mas há tantos outros, Senhor, com outras tantas doenças, com tantas outras limitações, que eles também possam ser envolvidos na vossa paz. E os profissionais de saúde, os profissionais que atendem, que trabalham, os lixeiros, todos aqueles que deixam seus lares na segurança, mas que vão, então, em busca de tornar possível a continuidade da nossa vida. Os abençoe e os envolva, Senhor. E que nós possamos, durante este período que estaremos no momento agora reunidos, encontrar a luz, o entendimento das palavras de Jesus e nos colocarmos em aplicação à nossa vida. Ser sempre conosco e que assim seja. E aí, pessoal, então eu estou aqui, né? Eu sou a Nilceia, né? Trabalho no Centro Espírita Allan Kardec. E hoje eu vim falar com vocês sobre a gente ter ânimo, né? Tem de ânimos, tem de ânimo. Nós ouvimos muitas pessoas falarem, né? É, sobre as questões das frases, né? Que Jesus fala e às vezes as pessoas usam muito essa palavra que a gente ouve falar, né? No mundo só tereis aflições. Mas a leitura correta dessa passagem não é só tereis aflições. É no mundo tereis aflições, não só. Né? Nós vamos ter outras coisas, né? Então, é uma questão, é uma afirmação dele que ele vem trazer para a gente que no mundo vai acontecer aflições. Mas não serão só isso, não será só isso que vai acontecer. E ele ainda coloca, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Que a gente se anime, que apesar das aflições há outro lado bem importante. E eu fui então pesquisar para saber da onde que vinha exatamente onde é que estava colocado no Evangelho essa fala de Jesus, onde é que ele colocava e como ele colocou, né, e tudo mais. E pesquisando, então, eu descobri e fui, então, nesse entendimento, que foi uma das últimas conversas que ele teve com seus discípulos, porque foi na última ceia. E eu vou, então, convidar vocês a caminhar nessa última ceia, a estar comigo neste momento com Jesus, no momento em que ele está com os seus discípulos na última ceia. E durante esta ceia, ele está então reunido e ele então, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é
observar que eles estão discutindo quem que é o melhor, quem que é o que se sobressai, né? Entre um e entre outro, né? Qual é o mais querido, qual é o mais amado. E Jesus então amarra, né? Que eles colocam, amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia e vai lavando os pés de cada um deles. E quando ele está fazendo isso, eles perguntam, mas Senhor, por que fazes isso? E ele coloca então que depois ele explicará, que é para que eles fiquem puros. Quando ele chega a Pedro, que Pedro, eu me identifico muito com Pedro, assim, ele é bem assim, uma pessoa que vai e que tá sempre, coloca, às vezes, o carro na frente dos bois e muito decidido nas coisas que ele faz, ele saca a lança, então às vezes a gente é assim também, né? Então Pedro fala, não, então me lava tudo. Se é para eu me purificar, pode me lavar as minhas mãos, minha cabeça. E aí ele diz que não, que ele já está purificado, né? Pela convivência, por tudo aquilo que ele já passou, ele já está purificado. E aí, então, quando ele termina, é que ele vai fazer a explicação. Que aquele momento que ele teve com os discípulos, que ele lavou os pés, é exatamente assim. Eu sou mestre, e vocês falaram bem, então ele se reconhece como mestre. E aí ele coloca que o mestre lavou o pé do, do servidor. Então, mas que ele, se você quiser ser maior, você deve servir aos outros. E que servir aos outros não significa que você é menor nem nada. Então, essa é uma das primeiras lições que ele vai passar nessa reunião, né? Que é uma reunião bem importante. Então, que nós, apesar de muitas vezes a gente se colocar, porque eu faço isso, porque eu sou isso, ou porque eu tenho essa formação, ou porque eu já alcancei determinada posição social, então a gente não se julgue melhor que ninguém. Quanto mais elevados nós formos moral e espiritualmente, melhor nós vamos servir aos outros, melhor nós vamos prestar, né, o atendimento aos outros. Então, que nós tenhamos bastante atenção a essa questão das lições que Jesus vem passar, que ele vem passar essa lição de servidão, de serviço ao outro. É sempre em benefício do outro e não de si mesmo. E não se vangloriar ou se colocar de uma posição que você se acha melhor e tudo mais. Então, que a gente tenha essa percepção que às vezes acontece que a gente precisa dar atenção, né? Às vezes ele coloca, né, num outro momento ele vai colocar, né, se alguém te pede para que você ande uma milha, ande duas. Se alguém te pedir, né, a, te pede a túnica, dê a capa, então, ou é ao contrário, né? Pede a capa e dá a túnica também. Então, que a gente sirva sempre, que a gente tenha essa questão de se colocar a serviço do outro. Então, essa foi uma das primeiras lições que ele vai falar é, nessa, nessa reunião. E aí ele, logo depois que ele faz essa questão, ele vai anunciar que apesar de eles serem amigos e tudo mais, ele vai colocar com relação que um deles vai cometer a traição. E ele, então, num ato simbólico, ele coloca para Judas, mas ele não diz o que é que Judas vai fazer. Né? Ele não coloca Judas numa situação muito constrangedora. É constrangedora de certa maneira, mas ele não expõe. Ele simplesmente indica o que Judas vai fazer e ainda diz para ele: aquilo que você tem que fazer, faça logo. Então vá fazer logo aquilo que você já se propôs a fazer. Porque ele já tinha sondado o coração, já tinha visto a vibração dele. Depois que ele faz, então, que Judas sai, então, né, desse encontro, Judas sai, ele então anuncia, mas ele pede, então, que ele vai dar mais um mandamento para eles, que eles se amem uns aos outros. Mas não se amem simplesmente assim, é como ele ama. Então, para que a gente também coloque
essa percepção de amar, mas amar no sentido de que da maneira que Jesus ama. Porque às vezes o nosso amor é um amor egoísta, é um amor muito ainda imperfeito. E Jesus não, Jesus tem um amor para com as criaturas, um amor perfeito. Então é essa apresentação que ele vai trazer, de ser, né, de trazer pra gente, que a gente ame, né? Então, ame e ame muito. E aí ele, o Jesus, Pedro, né, como sempre, Pedro vai lá e fala, eu já amo você. Eu já amo. Então, quando Pedro se declara, né, que já ama Jesus, Jesus lembra ele que ele não, antes que o galo cante 3 vezes, ele vai trair Jesus. Então, é, às vezes a gente fica assim, ah, não, porque eu já estou bem elevado, eu já tenho um equilíbrio e tudo mais, mas quando a gente se depara com as situações do mundo, daí as coisas não saem tão bem assim. A nossa elevação não é tão alta, né? A nossa elevação ainda é mais terra, e aí as nossas ações nos denunciam, né? Então que a gente tenha cuidado também com relação a essa questão, que a gente faça as coisas sem ter muito a preocupação de se vangloriar daquilo que a gente conquistou, né? Porque às vezes essa se vangloriar às vezes não é uma conquista, né? A gente vai descobrindo a cada passo da questão da elevação, né, que nós vamos evoluindo, e quanto mais evoluídos nós formos, mais humildes seremos também. Então, quando nós, ai, não, porque eu já sou, já estou, opa, cuidado, preste atenção, tá ok? Vamos mais um pouquinho. Aí ele vai falar assim, aí ele vai trazer pra gente não se perturbar o nosso coração. Que apesar, né, de Pedro fazer a negação, das coisas estarem, que foram anunciadas irem acontecer, que a gente não perturbe o nosso coração. E essa é uma das questões que nós devemos ter com relação ao no momento que nós estamos vivendo. É um momento muito crítico, é um momento de bastante é, preocupação com relação ao futuro, de como é que vai ser e tudo mais tal, mas é um momento também de nós também acerenarmos um pouquinho as nossas emoções e nos mantermos mais equilibrados. Sabermos encontrar o caminho do equilíbrio. Desequilíbrio acontece quase sempre. A gente tem essas questões, mas a gente saber encontrar logo, nós não nos percamos, né, no desequilíbrio ou não nos percamos nessa questão das coisas que não estão ainda ajustadas de acordo com a nossa percepção. E é essa a questão ainda. Então não se perturbe, não se preocupe. Então Jesus já vai trazer primeiro a questão, não perturbe o vosso coração, fique sereno, mantenha o equilíbrio, aguarde, as coisas se encadeiam, se seguem e tudo mais. Aí ele vai falar então também da questão da morada. E aí ele fala, há muitas moradas na casa do Pai. E eu vou ainda preparar para vocês um local, né? Vocês agora não podem me acompanhar, mas eu vou me preparar. Tomé, então questiona assim, mas se você vai lá para esse lugar, e aonde que é isso? Que caminho que nós temos que seguir? E aí então ele dá, dizendo então que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E é por ele, que é através dele, ou seja, através das suas ações, através do ensinamento que ele passou, através daquilo que ele pregou, que ele coloca, que ele vai trazendo para a gente, é que nós devemos seguir. E aí nós vamos encontrar o local que ele está preparando para a gente. Então, também não se preocupe, o caminho é esse. Não tem nada que escondido, vamos dizer assim. E quando ele vai colocar essa questão, ele também vai falar sobre ele não poder dizer todas as coisas. E é aí que ele vai começar a falar sobre o Consolador prometido, que ele não pode dizer todas as coisas no momento, que ele precisa ainda de um tempo para que as coisas se ajustem, e que então o Consolador prometido vai
sanar essas dúvidas, vai trazer o esclarecimento e tudo mais. E aí ele fala da questão da separação. A separação é necessária. E ele vai colocar exatamente essa questão, que nós precisamos entender que a separação é necessária para que ele tenha. Então ele faz a separação, ele retorna ao Pai, mas é uma separação temporária e que logo em seguida nos encontraremos. Então ele coloca isso. Eu vou estar por um tempo em que vocês não poderão estar comigo. Mas depois, pouco tempo depois, que é pouco tempo, vocês estarão novamente reunidos. Nós estaremos novamente reunidos. Então também nós precisamos entender esta questão, que ele está falando sobre o desencarne, né? E que nós vamos ter a tristeza da separação de um lado, mas nós vamos ter a alegria do reencontro. E esse tempo é um tempo muito curto. Então, que nós não nos percamos, que nós não nos deixemos levar pelas alterações, porque elas são necessárias, ok? Mais um pouquinho ele vai falar que ele é a videira. O que é ele ser a videira? Então, essa questão dele ser a videira, que ele vai falar pra gente também, é aquela questão assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. E o pai é que faz a poda, né? Vamos dizer assim. Mas o galho que somos nós, ele não pode fazer nada de bom, ou seja, ele não produz o galho que é cortado, o galho que é aparado, ele não vai produzir mais. A não ser que ele esteja na videira, que é Jesus. Então, nós precisamos estar ligados na videira para que nós possamos produzir. Se nós nos afastarmos, então, e essa questão da videira é a questão de todo o ensinamento, de toda a doutrina, de toda a ação, tudo que nós fazemos, ou seja, da lei de Deus, porque ele coloca muito, porque ele e o Pai ele está com o pensamento no Pai, o Pai está no pensamento dele. Então ele mostra essa questão também dessa parceria que existe, dessa integralidade que existe com relação ao Pai Criador, em que ele percebe o que o Pai deseja, né? E o Pai percebe aquilo que ele deseja. E desta troca, eles também encontram a alegria, que nós ainda não sabemos, que é a alegria de fazer o bem. Nós ainda estamos nessa trajetória, nessa busca ainda de perceber o quanto a gente se torna feliz realizando o bem. Nós temos alguns momentos na nossa existência em que nós fazemos essa, né? A gente pratica uma ação aqui, pratica uma ação ali, e aí a gente sente, né? Aquilo parece que tá, nossa, dá uma renovada e a gente se sente muito bem. Mas quando a gente se dedica totalmente a isso, aí sim. E é aí que entra a questão, porque nós ainda não fazemos isso porque nós estamos ainda muito apegados à terra, à questão material. Então, para que nós possamos perceber, termos essa alegria, que é uma alegria muito elevada, é uma alegria diferenciada, nós precisamos também fazer um desapego da materialidade, fazer uma questão de deixar de lado algumas questões que são questões materiais e identificá-las em nós. Olha, eu estou apegado nesse ponto e eu preciso fazer essa modificação. E se eu não fizer essa modificação, não vamos alçar voos, não vamos conquistar, né, a elevação e tudo mais. Ele vem novamente, então, reforçar para a gente a questão do amor uns para com os outros. É a chave, né? A chave é essa, é amar todas as criaturas. Quando a gente tiver esse entendimento, tiver essa capacidade, aí a gente vai ser feliz, vai ser muito feliz. Ele nos coloca como iguais. Então ele diz que nós não somos, que ele não é mais assim o mestre e o servo. Não é nesse sentido, porque ele diz que o servo não sabe da vontade do seu senhor. Ele simplesmente cumpre aquilo. Então também nós, com relação aos ensinamentos de Jesus,
nós vamos também nos aprimorando nesta questão. Quando ele vem colocar que nós devemos auxiliar o próximo, então a gente fala, a gente tem que fazer caridade. Mas a gente faz a caridade por obrigação e não por sentimento. E quando nós fizermos por sentimento, é que então a gente vai começar a entender essa questão de, é, de reforçar, de sermos, então, não como servidores. Porque se eu só for servidor, é porque eu ainda não sei da intenção do mestre, eu não sei da intenção do pai, eu não estou uno ainda, meu pensamento ainda não está com ele. Mas quando eu perceber isso, quando eu for identificando que a necessidade do outro, naquilo que ele precisa, na medida que ele precisa, eu também vou estar também me sintonizando com o Pai. E ele fala então que ele coloca, né? Mas ele vai dizer também que o mundo vai nos odiar. E ele coloca também assim: se eu que eu sou odiado, imagine vocês. Então, vocês também serão odiados. Então, nós também. Nessa questão hoje, graças a Deus, nós já avançamos na nossa evolução e a gente já não tem uma perseguição tão acirrada com relação aos preceitos do Cristo ou à vivência do Cristo, a vivência cristã, né, que nós precisamos buscar. Mas nós ainda nos deixamos levar pelas ilusões. Nós ainda nos deixamos levar pelas coisas temporárias. Nós nos apegamos a questões muito temporárias. Então, é importante que a gente também entenda isso, né? Dessa questão do mundo, do que o mundo oferece e da escolha que eu faço. Se eu ainda estou escolhendo o mundo, então o mundo ainda vai interferir muito em mim. Então, ele coloca na questão de nós não agradarmos a todo mundo. Então, se nem ele agradou, imagine a gente, né? Mas que a gente tem a questão que antes dele vir, nós não tínhamos esse discernimento do que era certo e do que era errado. Nós não tínhamos o discernimento do bem e do mal. Nós tínhamos uma leve suspeita. Aí agora, depois que ele veio, tem as coisas muito claras e que a gente preste atenção a isso. E é aí que entra a questão também com relação à nossa existência. Eu não tenho mais desculpas para dizer que eu não sei, que eu não sabia, que eu não. Eu não sabia que isso ia causar tanto mal, eu não sabia que isso. Mas quando nós vamos então percebendo que com os ensinamentos de Jesus aquilo lá tá claro, né? Se você seguir os pés pegados de Jesus, você vai saber como fazer, você vai saber o que escolher. Mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho, às vezes fala assim: mas como você vai abrir mão disso? Você vai abrir mão desse conforto, você vai abrir mão deste bem, da questão material. Você vai abrir mão? E aí? O que fala Jesus? E é essa a pergunta. E se fosse Jesus? Como é que ele escolheria? O que ele faria? Como ele faria? E é aí que nós vamos encontrando o caminho, né? E mais uma vez aí ele vai então reforçar para a gente a vinda do Consolador, que veio trazer todo o esclarecimento necessário, explicou todas as coisas, nos trouxe a clareza de como agir, nos trouxe a explicação para onde nós iremos, como nós iremos, para que nós possamos saber como viver. Nos trouxe esclarecimentos que nos consolam, que nos trazem um alívio de que nós estamos sim escolhendo o caminho certo. Então, quando nós ouvimos então esta questão desta frase que vem dizer para a gente: no mundo só teremos aflições? Não, no mundo nós teremos aflições, mas confiai, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. E para que nós possamos vencer o mundo e deixar de lado os apegos que nos pesam, que nos mantêm tão terrenos, vamos elevar os nossos pensamentos.
buscar a sintonia com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo de guarda que carinhosamente nos acompanha diariamente, nos trazendo as suas vibrações, as suas intuições. Vamos nos sintonizar, enviando o nosso carinho a todos aqueles que já partiram e que em breve nós encontraremos, que eles nos aguardem, que eles recebam o sentimento de paz, um sentimento de carinho que nós emanamos por eles. E que Deus esteja sempre conosco, nos abençoando, nos amparando e iluminando a nossa vida. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês que estiveram comigo aqui. Gostaria de lembrar que o Centro Espírita Allan Kardec, no momento em que estamos, não está realizando as suas palestras públicas, nem os seus estudos, mas nós temos um grupo de atendimento fraterno. Então, se por acaso alguém precisar de ter esse encontro, entre em contato com a gente pelo Face mesmo, mande uma mensagem e nós vamos entrar em contato, vamos agendar um horário que seja melhor e vamos fazer esse contato com vocês, tá ok? Vamos dizer também que na próxima semana tem mais uma palestra, então venha, volte com a gente, esteja com a gente, apesar de não estarmos presencialmente, virtualmente estaremos. Um grande beijo para vocês e até uma próxima oportunidade.